E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Um pouco mais calmo, né? Respirando, um pouco mais com a cabeça no lugar depois daquele resultado tenebroso do São Paulo ontem, empate em 0-0 em casa, com mais de 20 mil guerreiros que foram ao estádio do Morumbi e presenciaram aquela vergonha que foi aquele empate do São Paulo, que não conseguiu fazer um gol sequer lá no estádio Morumbi, em cima do Juventude, que até então era o lanterna da competição. Um resultado assim trágico para as pretensões do São Paulo dentro do Brasileirão. E aí, gente, é aquela situação. A partir desse resultado, existe um recorte agora muito grande. Existe uma mudança de rumo que o São Paulo precisa fazer, né? O São Paulo, principalmente o Rogério Ceni, junto da diretoria, vinha dizendo que o Campeonato Brasileiro era a competição que o São Paulo iria botar mais energia, mais foco, ia concentrar, né, os esforços para pelo menos conseguir uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores ou conseguir uma vaga para disputar a pré-Libertadores, ou seja, entrar no G6. Seria o objetivo mínimo, né, do São Paulo na competição. E muito por conta do investimento que o São Paulo fez, isso é o básico, gente. O São Paulo conseguir uma vaga para pré-Libertadores, ou seja, estar entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro, isso é o mínimo que esse elenco deve fazer. Só que, como tudo acontece errado no São Paulo, né? Como tudo na prática não dá certo, como a maioria das coisas não saem como o esperado, o São Paulo já está se vendo na obrigação de mudar o rumo, mudar um pouco o foco, porque já viu que no Campeonato Brasileiro não vai conseguir, talvez nem ficar entre os 6, o que é vergonhoso, o que é vexatório, o que é realmente trágico para um clube que é 6 vezes campeão dessa competição e que investiu muita grana, apesar dos problemas financeiros, apesar desse buraco financeiro que o clube se encontra, muito colocado ali por causa do Leco, o pior presidente da história do São Paulo. Mas o São Paulo se vê nessa situação, gente. Agora, a Copa Sul-Americana, que o São Paulo vai jogar quinta-feira agora, vai lá no Chile visitar a Universidade Católica do Chile, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, passa a ser das competições que o São Paulo pode ter chances, a única talvez que o São Paulo pode ter chance de título e de êxito, digamos assim, porque Copa do Brasil, o São Paulo conseguiu uma ótima vitória contra o Palmeiras, mas um resultado muito pequeno, tá tudo aberto, e lá no Allianz Parque o São Paulo, frouxo do jeito que é esse São Paulo, provavelmente vai ficar com as calças na mão, vai se cagar inteiro e o Palmeiras vai passar o carro. É bem provável que isso aconteça. Então, o São Paulo vai se ver sem a Copa do Brasil, vai se ver na Sul-Americana somente, com a Sul-Americana somente, e no Campeonato Brasileiro, no meio da tabela, olhando na parte de baixo. Porque agora o São Paulo não está mais olhando para cima. O São Paulo está mais perto do Z4 do que mais perto do G4. É matemático. E um time que nos últimos 9 pontos conquistou 1, perdeu do Botafogo, perdeu o outro jogo na sequência, que eu agora esqueci, mas perdeu na sequência depois do Botafogo, e agora conseguiu somente um empate com o Juventude, esse clube, gente, não vai a lugar nenhum. É o que eu digo aqui há 8 rodadas pelo menos. O São Paulo, se não levar a sério, se não fizer jogos que não importa desempenho, não importa se dá chutão, não importa se tem menos posse de bola, não importa se acertou menos passe do que o adversário, não importa. O que mais importa é 1-0, fecha a casinha e consegue o resultado. Se o São Paulo não fizer isso, o São Paulo vai lutar para não cair. E é isso que vem acontecendo nesse momento. São Paulo vai lutar para não cair. Se continuar dessa forma, vai lutar para não cair. O São Paulo, até então, vinha sendo forte em casa e vinha sendo saco de pancada fora de casa. Agora o São Paulo não consegue ainda ganhar fora de casa. Estamos indo para a 15ª rodada, quase finalizando o primeiro turno. São Paulo não ganhou um jogo fora de casa ainda
E em casa, o São Paulo consegue empatar com o último, até então, último colocado da competição naquele momento, que era o Juventude. Um time tenebroso, um time horroroso, um time que iria fazer feio na Série B, né, o Juventude. O São Paulo conseguiu não fazer um gol. Tem a capacidade de não conseguir fazer um gol nesse time horroroso do Juventude. Então, gente, é uma mudança assim que o São Paulo precisa fazer para ontem. Então esse jogo de quinta-feira passa a ser muito importante para o São Paulo, porque se o São Paulo não conseguir a classificação nas oitavas da Sul-Americana para as quartas, São Paulo vai se ver praticamente daqui a alguns dias, praticamente só com o Campeonato Brasileiro para disputar. E aí? Como sustentar um trabalho? Como sustentar um projeto? Como manter o Rogério Ceni, que no meu modo de entender falha em algumas situações, mas é o melhor nome para esse momento do São Paulo. Qualquer outro técnico, principalmente se for brasileiro e vier para o São Paulo, gente, esquece, é ladeira abaixo. O São Paulo tem que manter o Rogério Ceni, apesar de alguns erros dele que eu concordo, realmente ele erra, ele é passível de críticas também, ele tem que ser criticado. Uma coisa é criticar o Rogério Ceni, outra coisa é você pedir a cabeça do Rogério Ceni. Não acho que tem que pedir a cabeça do Rogério Ceni, muito porque ele também tem culpa no cartório, claro, ele que escala. Mas eu acho que os maiores problemas do São Paulo são dentro de campo, são situações individuais, de jogador, de atitudes do jogador. O Miranda perder aquele gol. Gente, como explicar? Como explicar? O São Paulo criar 24 finalizações, não fazer um gol em casa, no Morumbi, diante do Juventude. Como explicar? Isso não tem a ver com o Rogério Ceni, gente, desculpa. Isso tem a ver com as situações dos jogadores dentro de campo, né? Então a gente tem que saber separar. Então, gente, tá tendo que ter uma mudança de rota nesse momento, senão o São Paulo vai lutar para não cair, sim. Tem que fazer um time ali minimamente que ganhe de 1-0 e se feche, se for o caso. Ah, porque não é de acordo com as tradições do São Paulo. Tá bom, gente, mas nesse momento São Paulo não tá podendo jogar de acordo com a sua história. São Paulo tá tendo que jogar de acordo com a necessidade. E a necessidade é fazer pontos, somar cada vez mais pontos, chegar logo nesses 45 e respirar de novo, que é isso que virou Campeonato Brasileiro na vida do torcedor são paulino. É atingir 45 pontos e ficar aliviado. É isso. É inacreditável, mas essa é a realidade. Outro assunto que eu queria falar rápido com vocês, gente, Claudinho. Não sei se vocês viram, mas Claudinho, o São Paulo despertou um interesse, de repente, numa possível vinda na repatriação de Claudinho, que está no Zenit da Rússia. A Rússia está com aquele problema da invasão na Ucrânia, daquela guerra desumana, etc. e tal. E a FIFA deu a liberdade para os clubes russos poderem negociar, né, os seus jogadores por um tempo determinado, sem que, de certa forma, os clubes que tivessem interesse nesses atletas precisassem pagar, né, para os clubes russos. Não é o caso do Claudinho. São Paulo demonstrou, teve uma sondagem com os representantes do Claudinho, mas os representantes do Claudinho fecharam a porta já de cara, dizendo que ele tem muito interesse de permanecer na Europa, ele tem um interesse já de clubes europeus como a Roma da Itália, o Olympique de Marselha da França. Esses clubes têm interesse no futebol do Claudinho. O Zenit é o atual campeão russo, o Claudinho jogou bem lá, foi um dos destaques da equipe, está valorizado, então é muito difícil, até por questões financeiras, mesmo o São Paulo não precisando pagar, né, o Zenit, o Claudinho ganha rios de dinheiro por mês, não está no patamar do São Paulo nesse momento, então as conversas nem chegaram a ser adiantadas de alguma forma, já foram barradas ali nos representantes. Outra novidade para vocês, questão de renegociação, né, do contrato de Igor Gomes. Igor Gomes tem seu contrato finalizado em março de 23, ou seja, a partir de setembro desse ano, ele pode negociar com qualquer clube do Brasil e do mundo de graça. São Paulo não veria nenhum valor se o Igor Gomes quisesse fazer isso. O São Paulo está tentando renegociar esse contrato, mantê-lo por mais tempo. E o que eu achei muito legal, gente, todo mundo enche o saco do Igor Gomes, pega no pé do Igor Gomes. Se o problema do São Paulo fosse o Igor Gomes, gente, estaria muito fácil de ser resolvido, né? O Igor Gomes vem sendo um dos jogadores que mais demonstra vontade dentro do São Paulo. É bem verdade que ele não é aquela coisa toda, tecnicamente falando, etc. Mas é um cara importante para o esquema do Rogério. E ele vem demonstrando muita vontade, sendo voluntarioso
Eu gosto do Igor Gomes. A questão é que a galera espera que ele seja o novo Kaká, e ele não é o novo Kaká. Então tem que diminuir um pouco a expectativa. Mas ele é um jogador interessante para o São Paulo, principalmente por essa dinâmica do Rogério Ceni no meio campo. E aí, o que eu achei mais legal do Igor Gomes, mostrando o caráter do Igor Gomes, é que ele deixou muito claro numa entrevista que ele não vai sair do São Paulo, deixando o São Paulo a ver navios, como quase o Marquinhos fez, por exemplo. Né? Ele demonstrou que ele tem sim essa intenção de fazer um novo contrato com o São Paulo, mesmo que curto, para que o São Paulo seja ressarcido à altura, porque ele é formado na base do São Paulo, ele é meio de Cotia e ele tem esse interesse como gratidão de devolver isso para o São Paulo, não saindo de graça e sim tendo um valor para o São Paulo. Então eu achei muito bacana do Igor Gomes, já demonstra muito caráter, mais um ponto para mim, pelo menos em relação ao Igor Gomes. Então é sinal de que daqui a alguns dias o São Paulo deve anunciar a renovação contratual do Igor Gomes, pelo menos por mais uma temporada, para que o São Paulo possa ser ressarcido, já que ele é um dos atletas que está sendo muito procurado pelos clubes europeus e clubes americanos e outros centros do futebol aí. Então achei muito bacana essa iniciativa do Igor Gomes, tomara que dê certo, porque ele é um jogador importante sim, não adianta a gente ficar com birrinha, ele é um cara importante sim e vem contribuindo no meio campo do São Paulo. Não como o Kaká, como muitos queriam, mas como o Igor Gomes atual, realidade. E ele vem fazendo um bom papel no São Paulo. Tá? Quero saber a sua opinião a respeito desses assuntos, deixa aqui embaixo. A gente se vê amanhã nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!